Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande, dessa quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Menos imposto, mais emprego. Oferecimento Sindifiscal MS. Hora de conversar com Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, aqui também na bancada com a gente, o repórter Bruno Nascimento, para esse bate-papo que vai falar sobre responsabilidade fiscal, né, Clauber? Importantíssimo aí para os governantes e para a população, é claro. Bom dia, Dani. Verdade, prazer, tá mais um dia podendo levar para a nossa população informações relativas a um tema hoje tão relevante que é a responsabilidade fiscal. Vamos falar sobre menos impostos, mais empregos, mas dentro de um cenário de responsabilidade fiscal. Manter os níveis de investimento sem ultrapassar o limite de gastos fixados por lei. Exatamente, esse é o objetivo. E o que a gente pode dizer de Mato Grosso do Sul nesse cenário, Clauber? Mato Grosso do Sul, para essa manhã, Dani, eu busquei uma pesquisa que a gente pudesse traçar um paralelo entre o que o governo do estado vem fazendo, né, constatações técnicas, e peguei também os dois maiores municípios do estado, né, como um estudo de caso, peguei Campo Grande, peguei o município de Dourados. O que a gente pode falar é que dentro desse cenário de responsabilidade fiscal, a gente vai verticalizar um pouco mais para trazer mais esclarecimento sobre o que isso representa realmente, mas Mato Grosso do Sul, o governo do estado vem fazendo o dever de casa e talvez dentro do cenário nacional seja um dos melhores estados, né, cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Campo Grande vem passando alguma dificuldade, a gente vem observando isso já há 2 anos, e Dourados é um caso exemplar dentro dos municípios do nosso estado, que pegou um início de gestão atual num cenário difícil, mas que num curto espaço de tempo a gente observa que vem trazendo excelentes indicativos, excelentes números, né, se tornando aí um exemplo dentro do estado. Clauber, muito bom dia mais uma vez. Muito se discute sobre o peso da máquina pública e também a sua contribuição para a população. Isto é, sobre como o Estado pode retornar a arrecadação de impostos para a sociedade. Na sua visão, qual é o tamanho ideal do Estado? Excelente pergunta. O tamanho ideal do Estado, isso parte da sociedade. Vivemos um momento eleitoral, a campanha começou terça-feira, começou ontem, momento da população, mais uma vez, está analisando aqueles que se apresentam para governar o Estado, para estar à frente do nosso Estado, e dentro das propostas que serão apresentadas, essa pergunta é respondida. Porque os tributos, a arrecadação que um Estado, que um município promove, tem um objetivo, tem uma aplicação desse recurso. É o hospital que a população deseja, é a educação que a população deseja dar para os seus filhos, é a segurança pública que é necessária, que a população também busca nos governantes, né, uma polícia eficiente. Isso tudo é custeado a partir dos impostos. Então, se nós temos uma educação de qualidade, nasce tudo na arrecadação dos tributos. Se temos um hospital que atende a população em todas as suas demandas, um posto de saúde, isso tudo nasce nos tributos, nasce na arrecadação. Então, o tamanho ideal do Estado é a população que tem que estar atenta, ela que define e parte das propostas dos candidatos. É isso que a gente está vivendo hoje, né? E um Estado inchado é um Estado que não está sendo eficiente dentro dessa proposta, na utilização dos gastos públicos. A gente vai falar um pouco sobre isso com exemplos práticos aqui. Quais são os limites legais em relação à arrecadação de impostos? Dani, quando a gente fala de responsabilidade fiscal, isso é um conceito que nasce no ano 2000, a partir da Lei Complementar 101, foi promulgado em 4 de maio do ano de 2000, que buscou justamente estabelecer esses limites. Essa lei ela vai buscar trazer limites para que a União, o Estado, os municípios promovam transparência não só na arrecadação, mas também nos seus gastos. Tenha coerência nesses gastos. Promova uma saúde financeira dentro da máquina pública e também, como consequência, passa
a partir do ano 2000, a existir no país uma cultura de herança fiscal. Então, o governante que está saindo, ele passa 4 anos dentro de limites estabelecidos pela Lei Complementar 101, de forma que, ao terminar o seu mandato, a sua gestão, ele vai passar o bastão, ele vai passar para o próximo gestor com uma saúde, o Estado, ou o município, a União, com a saúde financeira necessária para a continuidade daquilo que tem que ser entregue para a população. Então, dentro de limites, eu vou citar alguns exemplos de tudo que existe, então, na arrecadação. Para educação, existe uma obrigatoriedade de aplicação mínima de 25% da receita corrente líquida, né? Então, 25% tem que ser investido em educação. Saúde tem um mínimo de 15% da arrecadação que tem que ser destinado da receita corrente líquida, tem que ser destinado aos investimentos na área de saúde. Com relação à folha de pagamento, né, o pagamento dos servidores do Estado, do município, aí existe uma obrigação de um teto máximo de comprometimento. Até para não inchar essa folha, né? Exatamente. Como acontece em muitos lugares. Exatamente. Então, esse teto ele é fixado em 60%. E é interessante, porque a partir da Lei Complementar 101 de 2000, agora o governante, quando ele não observa esses limites, existem também penalidades, que pode ser desde multa em cima da remuneração ali do gestor, se ele descumprir, né, esses limites que tem que ser aplicado, ou ultrapassar aquilo que pode ser utilizado para pagamento da folha, para pagamento dos servidores, pode culminar até mesmo com cassação do mandato. Então, se você ultrapassa, por exemplo, os 60%, que é o teto, que é o limite que você pode ter, 60% para pagamento de pessoal, você pode sim ter essa penalidade de cassação do seu mandato. Bom, Clauber, você explicou aí a definição de responsabilidade fiscal e também suas consequências, né, caso não aplicada. Bom, compreendemos também que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe limites sobre o orçamento público, inviabilizando gastos abusivos da arrecadação tributária. Na sua opinião, como podemos reduzir impostos e fazer gerar empregos com responsabilidade fiscal? Excelente pergunta. Nós iniciamos a nossa entrevista hoje falando qual é o tamanho ideal do Estado. Então, vamos traçar um paralelo. Se eu tenho um ente federativo, o Estado, o município, que está com o limite de pessoal já estrangulado, já está ali, já batendo os 60%. Se está faltando recurso para ele conseguir investir na educação, investir na saúde, da onde esse gestor vai tirar o recurso? Do imposto. Ele vai majorar o imposto. Ele vai subir o imposto, ele vai criar o cenário necessário para ele arrecadar, para ele conseguir cumprir o que ele deseja. Aí a gente vai passar a viver, o processo inverso aqui da nossa coluna. A gente vai passar a viver mais impostos, que vai ter uma consequência de menos empregos. Você vai estrangular a sociedade, você vai estrangular o empresário. Então, dentro desse cenário, quando o governante consegue promover uma saúde fiscal dentro do Estado, a saúde fiscal dentro do município, ele vai ter o ambiente necessário que vai possibilitar a redução dos impostos. E a gente já provou aqui, na semana passada, a gente trouxe dados, que quando você consegue reduzir impostos, você consegue aumentar as ofertas de emprego. Então, dentro de responsabilidade fiscal, se eu estou realizando o meu dever de casa, automaticamente eu estou realizando o meu dever de casa, o gestor está realizando o dever de casa que vai propiciar esse cenário, que vai possibilitar que ele consiga, né, a partir da saúde financeira, reduzir carga tributária. Só que ele tem que ter condições para isso. Vamos dar exemplo prático nisso, então, para traçar o paralelo e a gente entender. Vou falar de Campo Grande, vou falar de Dourados, vou falar de Mato Grosso do Sul. Município de Dourados, né? Deixo aqui até meu abraço para o nosso secretário de Finanças lá de Dourados, que é o Everson Cordeiro, um amigo meu desde o ano passamos junto um concurso de 2001 para o Estado, e hoje está prestando serviço lá junto ao prefeito Alan Guedes, que eu mando um abraço também. Mas o Everson Cordeiro está realizando um excelente trabalho junto ao Alan Guedes lá em Dourados. Ele pegou o comprometimento da folha, o comprometimento que pode ter da receita corrente líquida, no ano de 2019 estava em 54%.
Lembrando que o teto é 60%. 2019 estava em 54%. Em 2020, Dourados estava com 51% de comprometimento. 2021, estou falando já dentro da gestão do nosso prefeito Alan Guedes, caiu para 47%. E agora, no primeiro quadrimestre, está em 46%. Então, 46% da receita corrente líquida de Dourados está sendo utilizado para pagamento pessoal. Cenário favorável, então, tem gordura, né? O caixa está em dia, saúde financeira, tem cenário para redução tributária. Campo Grande, 2019 estava em 51%, 2020 quase 52%, em 2021, no ano passado, estava com 59,16% de comprometimento. Já estava no limite, batendo os 60%. Já estourado o limite prudencial. Já estourado o limite de alerta, que são os 2 limites que a lei fixa para o gestor, para estar chamando a atenção do gestor. Primeiro quadrimestre de 2022, Campo Grande está com quase 58%. Não mudou o cenário. Ou seja, um comprometimento grande, já no limite, né? Passivo, se continuar subindo até das sanções previstas na lei complementar. Dentro desse cenário não existe saúde financeira. Não tem saúde financeira para falar de aumento para servidor, não tem saúde financeira para investimentos, vai ter dificuldade para investimento. E eu faço um paralelo aqui com relação a Campo Grande, porque a transferência, porque o tributo que nasce no Estado também passa 25% para os municípios. A gente já falou disso aqui também. Então, Campo Grande, além de estar subindo com a arrecadação dos seus impostos, está subindo, assim como todos os municípios e o Estado também, tendo aumento nas receitas mensais, o ICMS que o Estado passou para Campo Grande, em 2019, teve um aumento nesse repasse de quase 10%, 9,86%. Em 2020, teve um aumento desse repasse de mais de 10%. 2021, teve outro aumento nesse repasse acima de 7,5%. Então, está subindo a receita própria, está subindo o repasse para o município. Campo Grande recebeu mais de 24 milhões de repasses do Fundersul para ajudar o município em infraestrutura, asfalto das ruas do município, digo. Então, o município vem com a sua arrecadação subindo e ainda assim está vivendo o limite do que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Isso é, Dani, né? Isso é gestão. Isso é a inexistência de um cenário favorável para a gente falar de redução de carga tributária. O governo do Estado, aí fechando o governo do Estado. O governador Zambujo, de 2020, estava com 50% de comprometimento. 2021, 48% de comprometimento da folha. E no primeiro quadrimestre, está em 38,85%. Está menos de 40%. Então, o governo do Estado, eu falei de Campo Grande, de Dourados, o governo do Estado hoje existe no governo do Estado saúde financeira. Existe responsabilidade fiscal. Porque sem isso, a gente não consegue falar de redução de carga tributária. E se não dá para baixar imposto, a gente não consegue criar o cenário favorável que a gente está defendendo aqui toda semana, que é, né, o que a gente deseja, que é a geração de empregos. E qual é a proposta do Sindifiscal? A proposta do Sindifiscal essa semana que a gente traz para debate, Dani, é justamente nessa linha. É menos impostos, mais empregos, mas com responsabilidade fiscal. Porque a gente escuta, né, até mesmo da imprensa... É como uma empresa, né, Cláudio? É como uma empresa. Não adianta você ter uma quantidade X de funcionários e não ter dinheiro para pagar. E a gente está falando aí da folha também, né? Quando você tem uma folha muito inchada, não tem dinheiro para pagar, é o que você falou, a população acaba pagando a conta. Porque se não tem um bom gestor ali à frente da prefeitura, à frente do governo do estado, ele vai aumentar os impostos, esse gestor, né, que não está conseguindo organizar as finanças, vai aumentar os impostos e quem vai pagar, mais uma vez? A população. Exatamente, Dani. É a população. Chama a atenção, como tenho feito aqui toda semana. Estamos vivendo um ano atípico. A cada 2 anos é hora de escolher um gestor. O Sindifiscal defende a escolha de bons gestores. Estamos lançando esse ano pela primeira vez. O único deputado, é pela primeira vez que a gente lança um candidato pelo Sindifiscal. A nossa categoria são mais de 1.100 servidores. Então são bons profissionais que estão entrando na política.
buscando trazer a nossa contribuição dentro desse cenário também. Você vai entrevistar vários candidatos aqui, o que a CBN vem informando. Era interessante a gente buscar explorar desses candidatos o conhecimento. Quando você está doente, que você vai no médico, você quer saber a capacidade que ele tem de trazer a cura. Quando você está precisando de educação para passar na faculdade, você procura um bom professor. E fora os frutos que esse bom administrador de finanças colhe, né? Porque a gente sabe que a prefeitura que está com as contas em dia tem mais acesso a recursos, por exemplo, para poder investir, né? Como o bom pagador também, aquele cidadão que é um bom pagador, ele recebe aí muitas ofertas de crédito, enfim, ele tem mais acesso a dinheiro emprestado porque ele é um bom pagador e isso vale também para as prefeituras, né? Exatamente, e existe previsão disso na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi muito bem colocado. Você me fez lembrar, eu estava te escutando aqui, você me fez lembrar, se não me engano, foi em fevereiro, foi noticiado na imprensa a dificuldade que a Prefeitura de Campo Grande estava tendo para sair do Serasa. Eu vou chamar de Serasa aqui porque essa foi a matéria. Existe um relatório que é uma certidão que a gente chama de CALC, que é da União, onde ali tem um checklist de todas as obrigações que o município tem que cumprir, dos relatórios. E eu lembro que em fevereiro foi noticiado que Campo Grande não estava cumprindo os relatórios da aplicação em educação. Eu falei aqui o limite mínimo para educação, 25%. Então teve dificuldade de apresentar o relatório, estava em aberto. Isso foi noticiado na imprensa. E é o que você acabou de dizer. Quando você está negativado nessa CALC, que é o checklist, essa certidão, que é em cima da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município tem ali dificuldade para o GEPAS, para a celebração de convênios, o dinheiro não vem, e isso vira uma bola de neve. Isso vira um complicador, porque o gestor chega ao ponto de travar tudo que ele pode fazer. O recurso não chega. Não tem recurso para aumento para os servidores, não tem recurso para educação, aí o dinheiro não chega porque não tem a transferência, não tem dinheiro para o asfalto. Então, essa é a dificuldade. E o que o Síndico Fiscal, então, essa semana defende? É a atenção à responsabilidade fiscal. Tudo aquilo que a gente vem propondo aqui, Dani, semanalmente, né, a proposta genérica que a gente colocou e vem fatiando ela aqui, exemplificando ponto a ponto, dos 6% de redução que é possível, uma redução de carga tributária estadual na ordem de 6%, dividido pelos setores. Mas isso dentro de um cenário de responsabilidade fiscal. Tá na lei, né? É só seguir. Tá na lei, é só seguir. Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, participando aqui com a gente todas as quartas-feiras dentro da coluna Menos Impostos, Mais Empregos. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Dani. Próxima semana, Deus permitindo, estaremos juntos. 9 horas e 26 minutos, quase 27, em Mato Grosso do Sul.